atenção! Bom, foi possivelmente descoberta uma nova forma para combater o câncer, chamada de imunoterapia. Se trata de uma forma na qual o nosso corpo é utilizado como uma arma para combater a doença. Hoje à noite vamos entrevistar uma série de profissionais de saúde para saber um pouco mais a respeito dessa tal de imunoterapia. Namastê, entusiastas da imunoterapia. Bom, eu venho aqui dizer sobre um pouco mais detalhadamente sobre como funciona a imunoterapia. Para a gente começar, vou falar antes como funciona o sistema imunológico. Ele é responsável por checar e garantir de que o nosso corpo esteja funcionando corretamente, que as células estão fazendo o seu trabalho. Caso haja alguma coisa, um alarme dispara dentro do nosso corpo, mostrando assim que há algo de errado. Moléculas estranhas, tanto bacterianas como virais, ou qualquer problema inato que seja, o corpo vai disparar um alarme, um tipo de alarme, que vai informar a outras células de que tem algo de errado e precisa ser eliminado. Uma vez que o nosso alarme do sistema imunológico é disparado, nosso corpo utiliza de armas para poder agir em cima desse problema que foi detectado. Uma delas é o linfócito T, que vai passear pelo corpo inteiro, fazendo todo o policiamento para ver aonde tem o erro e o que deve ser feito a partir disso. Existem também os anticorpos, que têm a função de reconhecer e conter os invasores. Além disso, eles marcam as moléculas que precisam ser contidas. Além disso, temos também a capacidade funcional essencial para a contenção de danos no corpo. Como havia dito anteriormente, os linfócitos T fazem o seu patrulhamento ao corpo e quando reconhecem moléculas estranhas sendo produzidas pelas células, ele pode indicar que há algum tipo de infecção ou mesmo produção tumoral das células. A partir desse reconhecimento, os linfócitos T dão o comando para que a célula que está com problema passe a cometer a morte celular programada. Quando a célula problemática recebe a ordem da morte programada, ela se autodestrói, levando a ameaça junto. A gente se protege do câncer dessa maneira. Muitas células do nosso corpo realmente produzem algumas moléculas erradas e o nosso sistema imunológico nos protege disso. Contudo, caso essas células continuem com a sua atividade e comecem a se multiplicar, aí já temos um caso de câncer patológico, câncer realmente acontecendo, onde o descontrole é muito grande e as células começam a dominar a ação no corpo. Mas como que as células tumorais conseguem passar por essa barreira imunológica do nosso corpo? Bom, depois que ela produz a molécula estranha e aciona os linfócitos T, muitas dessas moléculas conseguem enganar o nosso sistema imunológico, seja parando de ter a sua atividade momentaneamente, sendo assim uma célula silenciosa, ou com uma atividade diferente, produzindo outros tipos de moléculas para enganar o linfócito T. E esse é o grande problema do câncer, porque quando ela começa a produzir esse tipo de molécula, o linfócito T deixa de reconhecer essas células como algo nocivo para o corpo. Boa noite, estamos com a doutora Carolina para entender mais sobre a imunoterapia. Doutora, como funciona a imunoterapia? Bom, a imunoterapia ela é baseada em criar um campo de treinamento para os linfócitos fora do nosso corpo, onde eles vão ser apresentados para as moléculas tumorais e eles vão aprender a atacar essas moléculas. Assim, quando esses linfócitos forem inseridos de novo dentro do nosso corpo, eles serão capazes de atacar as células cancerosas. Ou a gente pode isolar os alvos que o tumor esconde e apresentar o retrato falado dele para o sistema imune. O difícil aqui é escolher um alvo que marca o maior número possível de células tumorais e, ao mesmo tempo, poupa células saudáveis. Por isso, um dos efeitos colaterais desse tipo de tratamento é justamente a resposta autoimune, quando as nossas células imunitárias atacam o nosso corpo. Outra forma de usar o sistema imune para atacar tumores, que a gente começou a explorar recentemente, é o bloqueio do disfarce imune. Tumores que se escondem dos nossos linfócitos policiadores podem ser desmascarados por anticorpos que reconhecem o disfarce e bloqueiam ele. Com isso, os linfócitos podem voltar a reconhecer o tumor e forçar a morte celular programada. Usamos o próprio sistema imune para voltar à ativa e conseguir reconhecer ameaças, o que pode continuar protegendo o nosso corpo mesmo depois do tratamento ter acabado. Boa tarde, estamos aqui para esclarecer mais sobre imunoterapia com o Dr. Guilherme. Doutor, como a imunoterapia é administrada?
Boa tarde. O seguinte, a imunoterapia consiste sobre um mecanismo de atuação de medicação intravenosa, atuando diretamente sobre os receptores celulares, inutilizando o mecanismo de disfarce das células cancerosas no sistema imunológico. Passando assim, o próprio sistema imunológico consegue atacar as células cancerosas, diminuindo então a manifestação das células. Quais as vantagens desse tratamento? Além de ser uma novidade, uma nova possibilidade para os pacientes de câncer, a gente chegou em dados que mostram que os efeitos colaterais são muito menores nos pacientes, a aceitação por esses pacientes é muito grande e o ponto central da imunoterapia é que a gente queria desenvolver uma vacina que atuasse diretamente contra o câncer, estimulando o sistema imunológico na luta contra o câncer no corpo humano. Quais são esses efeitos colaterais? Diferentemente das terapias convencionais, que você costuma ter queda de cabelo, costuma ter náuseas e vômitos, eles são efeitos colaterais imunológicos e não citotóxicos. Como no caso você teria uma inflamação no estômago, na pele, nos nervos e em outras partes do corpo. Para qual tipo de câncer a imunoterapia é mais indicada? Atualmente, a gente utiliza essa terapia em casos de câncer no estágio muito avançado. Primeiramente, a base de todos os estudos foi o melanoma, o câncer de pele, que é um dos quais hoje é muito aceito. Hoje em dia também, muitos imunoterápicos estão sendo aceitos para o câncer de pulmão e existe uma grande pesquisa sobre o câncer de estômago e do intestino. Essas são as aplicações atuais de hoje em dia. Como ter acesso à imunoterapia? Atualmente, apenas nas instituições privadas existe a disponibilidade de imunoterápicos. No SUS, existe apenas para ensaios clínicos. Quando for uma pesquisa, você consegue a disponibilidade deles. Mas existe um grande projeto para disponibilizar o sistema de imunoterapia para toda a população, via SUS. Obrigada, doutor. Obrigada. Bom, meus queridos telespectadores, muito obrigado pela noite de hoje. Segue no Jornal Nacional. Até amanhã e abraço.